Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A gente caminha para o final da carta, nesse parágrafo do capítulo 3, verso 12 em diante. Os 2 primeiros capítulos, Paulo trabalha em Colossenses um aprofundamento da cristologia, a doutrina de Jesus, para que aqueles crentes de Colosso não tivessem qualquer dúvida de que esse Jesus é plenamente homem, mas é plenamente Deus. Ele é a imagem do Deus invisível e nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Estamos diante de alguém que não é um simples homem e nem é um Deus distante. É o Deus encarnado que, habitando entre nós, oferece salvação, o único por meio do qual importa que alguém seja salvo. Mas há uma série de desdobramentos e implicações na vida prática dessa salvação em Jesus. Não é simplesmente uma salvação que tem repercussões eternas, senão implicações presentes. E aqueles crentes de Colossos entenderam isso de tal forma, a por meio da vida deles, a fé cristã ser propagada ao redor ali de Colossos. Eles estão vivendo genuinamente a vida cristã. Mas nem por isso Paulo deixa de dar todas essas ordens, esse mundo de imperativos, do como os relacionamentos cristãos devem ser moldados por Cristo Jesus. Ou como é que relacionamentos entre irmãos em Cristo devem refletir no seu dia a dia aquele Cristo Jesus que morreu por nós, não apenas para nos salvar individualmente, mas para nos fazer pertencer a um corpo. Preste atenção no verso 15, que para mim ele é um verso central aí nesse parágrafo, quando ele diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Volte para o verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Verso 16. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. É um parágrafo que fala desse interrelacionamento entre crentes, entre salvos em Jesus. Mas a base da mutualidade cristã, a base desse uns aos outros, não é qualquer interesse pessoal que tenhamos um pelo outro, mas a nossa simples pertinência ao corpo de Cristo. O que baseia, o que subsidia, o que fundamenta os relacionamentos cristãos, não é qualquer amor pessoal que temos de um para com os outros, mas é por causa do pertencermos ao corpo de Cristo. Ou seja, a base é o sacrifício de Jesus por nós e o fato de Ele nos ter inserido no seu corpo. É aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 4, quando ele diz: não mintai uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Essa mesma ideia de membros uns dos outros volta em 1 Coríntios 12, volta em Romanos capítulo 12. É aquele desafio de Paulo a essas igrejas para que eles entendessem que eles eram individualmente membros do corpo e, portanto, necessário e obrigatoriamente comprometidos uns com os outros. Isso é vida cristã. Deus não deu a vida para cada um cuidar da sua, porque no cristianismo há um mútuo cuidado dos membros do corpo, de tal forma a vida de um ter tudo a ver com a vida do outro. Pessoal, essa mentalidade da década de 60, aquela mentalidade hippie, individualista, do sexo, drogas em rock and roll, cada um na sua, aquilo ficou lá atrás, aquilo não tem nada a ver com o cristianismo. Porque o cristianismo não acredita na ideia de que a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Já escutou isso, né?
Isso não é cristianismo. Isso pode ser mundo pós-moderno, isso pode ser individualismo, isso pode ser egoísmo, mas nunca cristianismo. Porque no cristianismo há invasão de liberdade. No cristianismo há o entrar da vida de um na vida do outro, porque somos membros uns dos outros. Fomos inseridos, fomos chamados em um só corpo. Então todos esses imperativos do suportai-vos, perdoai-vos, instruí-vos, aconselhai-vos, só tem sentido por causa do corpo de Cristo. Só tem sentido porque pertencemos um ao outro. E é importante a gente entender isso, porque a igreja, diferentemente de uma torcida organizada de futebol, diferentemente de um clube, de uma associação de bairro, seja lá que grupo for, de uma confraria, a igreja é totalmente diferente. Porque a igreja ela não reúne as pessoas por causa de interesses comuns. Ela reúne pessoas por causa de interesse alheio. No caso de Cristo. Não é porque nós nos gostamos. Não é porque nós temos afinidade entre nós. Essa não é a base da comunhão cristã. Essa não é a base do corpo de Cristo. Não é simplesmente porque a igreja é perto da nossa casa, ou porque ela tem os melhores horários de culto que se encaixam na minha rotina ou na minha agenda. Esse não pode ser o motivo que te leva a se reunir com seus irmãos. Mas o que deve te levar a se reunir com seus irmãos é, no caso, a obra de Cristo por você e o fato de Ele ter te inserido num corpo. A base é Ele, o fundamento é Ele, o interesse é dele e não nosso. É por isso que Paulo vai dizer, como já vimos, que ele é o cabeça da igreja. Em torno de quem e a partir de quem toda a funcionalidade ministerial, toda a comunhão cristã existe e acontece. Queridos, a igreja não deveria ser um acidente nas nossas vidas. Pelo contrário, a igreja deveria ser de tal forma importante para nós que ela deveria moldar nossas agendas. Ela deveria pautar nossas preferências, nossas decisões, onde igreja não é, o congregar como igreja não é aquele momento que sobrou da minha agenda, ou porque eu não tinha outra coisa mais interessante para fazer. Como o autor de Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Eu não consigo pensar em cristianismo sem igreja. Deus nos salvou para pertencer à igreja, para nos reunirmos uns com os outros. É porque nós fomos chamados em um só corpo. É isso que Paulo fala ali em Efésios capítulo 4. Há um só batismo, uma só fé, um só Espírito, um só corpo. Isso é igreja, queridos. Há uma preciosidade impressionante, imensa na igreja para Deus. É por isso que esse movimento dos desigrejados não faz sentido nenhum. Eu não estou dizendo que a instituição igreja, as denominações, as tradições eclesiásticas não possam ter se perdido ao longo da história. Podem, tristemente. Mas nem por isso a igreja deixa de ser o corpo de Cristo, por quem Cristo morreu. Queridos, Deus não nos salvou para sermos indivíduos soltos no mundo. Deus nos salvou para pertencermos à igreja, para sermos igreja, para nos reunirmos como igreja. Então, o que pauta ou o centro de todo esse parágrafo é a certeza de que fomos chamados em um só corpo. É por isso que mutualidade é possível. É por isso que relacionamentos são possíveis. Porque não fosse Cristo, queridos, nós não nos amaríamos, tá bom? Nós não teríamos interesses genuínos uns pelos outros. Nós nos usaríamos. Nós pisaríamos uns nos outros como próximo degrau para algum objetivo maior. Não é isso que nós vemos no mundo afora? Não é isso que você vê, por exemplo, às vezes dentro da sua própria família, de pessoas que não temem Cristo, de que não têm consciência do corpo de Cristo? Não é isso que você vê no seu ambiente de trabalho? Não é isso que você vê nas redes sociais? É isso que a gente vê. Mas é por causa de Cristo que igreja, que comunhão, que relacionamentos são possíveis. Tendo isso em vista, vamos então voltar para o verso 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Há uma grande tendência de acharmos que todas essas virtudes, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade, sejam atitudes particulares. Virtudes que eu as tenho para mim, esqueça isso. Tudo isso é para exercício com o outro. Você não tem misericórdia por si mesmo. Você não é bondoso para consigo mesmo. Você não é humilde para si, manso ou longânimo para você mesmo. Pelo contrário. Todas essas virtudes, ou todas essas expressões do fruto do Espírito, são testadas, na verdade, na medida em que nos relacionamos com pessoas. Quer ver um exemplo? Eu me achava a pessoa mais paciente do mundo, mais longânima, até meus filhos nascerem. E eles no meio da madrugada, chorando sem motivo nenhum, e eles interrompendo o sono da beleza. Aquilo lá me enervava de uma tal forma, mas de uma tal forma, que eu acabava gritando. Deus tratou muito a minha ira por meio dos meus filhos. Mas eu me achava a pessoa mais paciente do mundo. E sabe quando os filhos são pequenininhos, fofinhos, gostosinhos, você fala, nossa, que vontade de morder, né? Aí quando eles viram adolescentes, você pensa, por que eu não mordi eles lá atrás, né? Tudo isso, longanimidade, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, são testados em relação ao outro, no relacionamento interpessoal. Quando nós, de tal forma, vivemos uma vida do outro, e então todas essas nossas virtudes devem ser colocadas em prática. É quando nós aprendemos a amar o outro com o mesmo amor que Cristo nos amou. Misericórdia e bondade são dois termos significativamente próximos. É basicamente a disposição de você ser gracioso, benigno para com o outro. Seja não pensando o pior da pessoa, que é a nossa grande tendência, né? Nós julgamos as atitudes dos outros pensando no que pior elas poderiam ter feito. Não temos nem a disposição de perguntar se o que fizeram, o que falaram, tinha a pior das intenções. Humilde. Humilde não quer dizer de cultura baixa ou sem recursos financeiros. Esses são usos que nós fazemos da palavra, humildade. Humildade quer dizer entrega de direitos. É quando você entende que você não está batalhando pelo seu nome ou pelos seus direitos, mas por causa dessa mútua comunhão entre pessoas, você está disposto a ceder, você está disposto a entregar os seus direitos para a manutenção da comunhão. Isso é humildade. Mansidão e longanimidade tem tudo a ver com o início do verso 13. Suportai-vos uns aos outros. Historicamente, muitos ensinaram esse suportai-vos como sendo tolerai-vos, não é verdade? Não, você tem que suportar o seu irmão. E faz uma cara de tristeza, né? Como se fosse tolerar. Como se fosse quase um karma, né? Uma maldição sobre você ter aquele irmão em Cristo. Isso não é o suportai-vos. O suportai-vos nada mais é do que servir de suporte longânimo, manso, para com seus irmãos em Cristo. É a responsabilidade que eu e você temos de carregar nossos irmãos em Cristo. Isso faz parte da vida cristã. Nessa ideia de que cristianismo não é carreira solo, mas caminhada conjunta, por que Deus nos reuniu como corpo? Como Paulo vai dizer em Gálatas 6, para carregarmos os fardos uns dos outros. Para nos ajudarmos mutuamente no viver da santidade em Jesus. E a ideia aqui do suportai-vos é você se colocar debaixo de um peso e sustentar aquele peso, porque aquela é tua responsabilidade. E isso não é um estorvo na sua vida. Queridos, eu sei que tem gente que só Deus para amar mesmo. Mas uma vez sendo nosso irmão em Cristo, é nossa responsabilidade servir de suporte. Às vezes somos intolerantes com novos convertidos. Esperamos que eles em uma semana, um mês, já tenham todas as atitudes que nós levamos 20 anos para ter. A mentalidade que foi moldada em nós por meio de Cristo ao longo de 15, 20, 30 anos. E nós não temos a paciência para com os novos convertidos. Não temos paciência para com as crianças na igreja. Não temos paciência para com os adolescentes.
Cuidado vocês que são mais velhos, que batalharam por muita coisa da liberdade cristã na década de 70, década de 60, e hoje não têm a paciência em suportarem os jovens da igreja. Isso é não entender que cristianismo, nessa caminhada conjunta, implica necessariamente em gente carregando gente, gente suportando gente, gente servindo de apoio para gente. Isso é cristianismo, queridos. O orar uns pelos outros, a expressão dessa misericórdia, dessa bondade em momentos de necessidade. Você deve se lembrar quantas vezes o próprio Senhor Jesus e autores do Novo Testamento vão falar sobre a importância de nós auxiliarmos nossos irmãos em meio às dificuldades, seja financeiramente, seja com a presença, seja em oração, é ser suporte. Vocês que são pais de filhos adolescentes, jovens, crianças que talvez estejam enfrentando algumas dificuldades, alguns momentos críticos, lembre-se, existem outros pais de adolescentes, crianças na igreja, orem por eles como você ora por vocês. Vocês jovens que estão com alguma dificuldade, talvez emocional, no casamento ou no trabalho, lembrem-se que devem ter outros jovens passando pelas mesmas coisas, orem por eles também. Essa disposição de lembrar que tem outros irmãos em Cristo passando por circunstâncias semelhantes às suas e vocês devem suportá-los em amor. É aquilo que Paulo fala, em 1 Pedro 5, quando ele fala sobre os sofrimentos que aqueles crentes estavam enfrentando, mas que crentes ao redor do mundo todo estavam passando por aquilo. E que, portanto, um deveria suportar o outro pela graça de Deus, ou com base na graça. Queridos, isso é o suportai-vos. É quando a gente entende que aquilo que Jesus fez por nós, verticalmente, deve agora ser demonstrado horizontalmente. Não é isso que Jesus fala lá em João capítulo 13? Assim como eu vos servi, vocês devem servir uns aos outros. Praticar isso horizontalmente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. A base do perdão não é a nossa emoção, não é a nossa vontade de perdão, nem é o fato de que aquilo que outra pessoa fez por nós seja leve. Nós perdoamos não porque estamos nos sentindo comovidos em perdoar. Nós perdoamos pessoas em resposta ao perdão de Deus por nós em Cristo. Não é porque o que a outra pessoa fez não teve consequências drásticas ou danosas. Porque se tem alguém que produziu um dano humanamente irreparável, fomos nós em relação a Cristo. Lembre-se que o Senhor Deus do universo, Criador de todas as coisas, todo santo, todo puro, todo imaculado, morre por pecadores. O justo pelo injusto. Aquele que como ovelha muda, sem qualquer culpa, vai para o matadouro por causa de pecadores. Quem somos nós para achar que aquilo que o nosso irmão em Cristo fez por nós é maior do que o que fizemos para Cristo, para então não lhe perdoar? O que é que nós achamos, queridos? Perdão não é sentimento, perdão não é vontade, perdão não é interesse, perdão é decidir não trazer à tona uma culpa que já foi paga por Cristo Jesus. É por isso que nós nos perdoamos. É por isso que deveríamos praticar o arrependimento. Deveríamos tratar nossas questões. É mais fácil fazer de conta que nada aconteceu. É mais fácil evitar a pessoa. É mais fácil falar mal. É mais fácil fofocar. É mais fácil um monte de coisa. Mas tudo isso mina, estraga, atrapalha a unidade orgânica do corpo de Cristo. Lembra da ceia do Senhor? Que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele fala para discernir o corpo. E então resolver todas as questões e participar da ceia. O que quer dizer discernir o corpo? Por causa do examine-se o homem a si mesmo, nós achamos que é o nosso corpo.
examinar o meu coração e ver se eu estou em pecado. Isso não é o que Paulo está dizendo. Quando você pega ali, 1 Coríntios 11, 12 em diante, até o final do capítulo 14, ele está falando do corpo de Cristo. Discernir o corpo é discernir o corpo de Cristo, a igreja. Gente que estava participando da ceia indignamente, porque tinha problemas de relacionamento com pessoas no corpo de Cristo e não estavam tratando. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com o corpo. Não é você simplesmente fazer uma reflexão dos seus pecados pessoais, mas você fazer uma reflexão da tua participação ou pertinência no corpo. Se você está em pecado com irmãos, se você fofocou, se você falou mal, se você deixou de perdoar, deixou de pedir perdão. E Paulo vai dizer que esse negócio de corpo é tão sério que muitos estavam dormindo, literalmente morreram por não discernirem corretamente o corpo. Queridos, a ceia é a oportunidade que Deus nos dá de não apenas nos lembrarmos o que Cristo fez por nós, senão também fortalecermos os nossos relacionamentos como igreja. É por isso que a ceia é uma prática eclesiástica. Porque por meio dela Deus nos trata como corpo. Por meio dela Deus fortalece nossos relacionamentos. A graça de Deus é manifesta a nós de tal forma a nos lembrarmos de que não estamos sozinhos nessa caminhada, mas Deus nos fez pertencer a um corpo para que com os meus irmãos eu caminhe até aquele dia em que eu cearei a ceia com o Senhor Jesus. Deus nos dá a oportunidade programada, seja lá qual for a prática de cada igreja aqui, programada de refletir nossa pertinência ao corpo ou de como temos vivido como irmãos em Cristo. A gente não tem que naquele momento só refletir no que nós fizemos pessoalmente, mas o como temos vivido ou não como corpo de Cristo, como igreja. Perdoamos porque Ele nos perdoou primeiro. Verso 14 de Colossenses 3. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Já trabalhamos um pouquinho ontem nas virtudes teológicas da piedade cristã, esse conceito de amor. Amor, talvez seja um daqueles termos muito difíceis de serem definidos, dada a confusão ao longo da história. É um simples sentimento, é uma paixão, é um simples compromisso. Eu diria que envolve um pouco de tudo isso, mas vai muito além disso. Amor, ele implica em compromisso ou decisão. Tanto é que um dos termos mais utilizados no Antigo Testamento para retratar a relação de Deus com o seu povo é um termo hebraico, hesed, que quer dizer amor pactual, amor leal, misericórdia ou benevolência. É aquela certeza que Deus entrou num pacto com o seu povo e que mesmo que ele tenha que buscar esse povo na prostituição, lembra de Oséias? Lá na prostituição ele irá, porque Deus entrou numa aliança com o seu povo. E o termo hesed é muito usado em Oséias. É uma aliança inquebrável por causa do sacrifício que foi oferecido para selar aquela aliança. No nosso caso, como cristãos, aquilo que Paulo fala, nada nos separará do amor de Cristo, por causa do sacrifício dele em nosso favor. Então, nesse sentido, amor de uns para com os outros envolve ou depende ou expressa um compromisso entre nós. Por isso que naquela definição de igreja que eu ofereci para vocês, comunidade dos santos comprometidos entre si em torno de Cristo, porque isso é amor. É um comprometimento entre pessoas, que mesmo que a pessoa tenha pecado, você perdoa porque é teu irmão em Cristo, porque você tem um relacionamento, você tem um compromisso com ela, através de Jesus. Amor também é de alguma forma sentimento, onde esse amor é passível de crescimento, aprendemos a desenvolver um amor cada vez maior entre nós, pela afetividade, por essas muitas coisas que Paulo fala aqui nesse parágrafo. Na medida que servimos de suporte uns para com os outros, aprendemos a nos amar mais. Aprendemos a dar mais de nós mesmos uns pelos outros. É aquele amor de 1 Coríntios capítulo 13, que não se ressente do mal, não se ufana, não se ensoberbece, não é egoísta, não é ciumento.
É aquele amor que Jesus fala em João: nisto o mundo saberá que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Se somos desafiados a amar nossos inimigos, por que é que temos dificuldades em amar os amigos de Jesus? Porque parece que nos falta essa disposição de envolvimento com o outro, nos deixando levar pelo choro com os que choram, pela alegria com os que se alegram. O problema é que, por não entendermos o amor que deve pautar nossos relacionamentos, muitas vezes nos alegramos com o choro do outro. Porque o choro do outro é um certo alívio de consciência para as nossas próprias frustrações. É por isso que é melhor se alegrar com a desgraça alheia. Porque, de alguma forma, ela tranquiliza a nós que temos algumas desgraças também na nossa vida. Mas amor é também atitude. Ações práticas, sem aquele generalismo que muitas vezes temos, né? Eu preciso amar mais meu irmão. Sempre que alguém fala isso, eu pergunto: quem é o teu irmão? Nome. Tipo inquérito, né? Quero nomes. Como você vai amar? Que atitudes você vai ter? Quando você fará isso? Porque se nós não pensarmos na prática, a gente fica lá na espiritosfera do amar mais. E esse mais nunca chega. Como é que nós demonstramos esse amor de uns para com os outros, de tal forma que esse vínculo da perfeição, que também pode significar maturidade ou completude, seja demonstrado entre nós? Esse envolvimento que nos faz viver um a vida do outro. Verso 15: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em Cristo, e sede agradecidos. Preste atenção quantas vezes Paulo fala sobre a gratidão nesse parágrafo. Verso 15, sede agradecidos. Verso 16, lá no finzinho, com gratidão em vosso coração. E no final do verso 17, dando por ele graças a Deus Pai. Por que tanta ênfase na gratidão? A gratidão não é simplesmente saber agradecer por algo, mas é estar contente por uma realidade, mesmo que o algo te falte. Nós condicionamos gratidão ao recebimento de coisas que queríamos, coisas que desejávamos. Por termos recebido algo, agradecemos ao Senhor. A gratidão, ela não é genuína simplesmente nesses contextos, senão também numa vida contente, mesmo que algo que gostaríamos não nos é dado ou não recebemos. Porque nós entendemos que nós temos um Pai Celestial que sabe o que é melhor para nós e cuida das nossas vidas, mesmo que não recebamos aquilo que achávamos que precisávamos. E essa gratidão é manifesta entre nós. Você já ficou do lado de alguém murmurador? Ingrato? Você já viu que contagia? Você nem tinha pensado na situação daquele jeito, mas a pessoa te infecta de tal forma que você fala: olha, é mesmo, eu não tinha percebido isso. E pronto, já era. Se perdeu. Contagia, contamina. Eu diria, repreenda essa pessoa, porque um coração grato é a expressão de uma vida contente, na certeza de que Deus tem cuidado, mesmo que as coisas não aconteçam do nosso jeito. É muito mais uma postura de contentamento, de satisfação, de aprazimento em Deus, do que propriamente porque temos motivos palpáveis para agradecermos a Deus. Isso é feito num contexto de igreja, né? Desses relacionamentos interpessoais. Motivos de louvor ao Senhor, por quem nós somos em Jesus e pela oportunidade que temos de pertencer ao corpo. Verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu trabalhei esses dois conceitos ontem, né? Palavra de Cristo como sinônimo de paz de Cristo, que são sinônimos da própria palavra de Deus. E aí então, nesse contexto da palavra de Cristo, que é a palavra de Deus, Paulo diz o seguinte: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria.
Essa é aquela função educacional que todos os crentes têm entre si. A responsabilidade da edificação mútua, do aconselhamento mútuo. E deixa eu dizer para vocês, não existe ninguém na trajetória da vida cristã que não se encontre num momento em que não tenha ninguém que nessa caminhada esteja um pouquinho aquém de você. E esse aquém não é necessariamente errado, tá bom? Novos convertidos, pessoas mais imaturas, novas na fé, mais jovens, que estão aprendendo a tomar os primeiros passos, como por exemplo, vocês casados. E vocês devem ter aqui casais de namorados na igreja. Em termos do relacionamento homem e mulher, eles estão mais para trás do que vocês. A minha oração é para que Deus incomode vocês casados de tal forma a olharem para esses jovens namorados e desejarem se envolver com eles, testemunhando a possibilidade de casamentos saudáveis no Senhor, instruindo-os, aconselhando-os, edificando-os. Não tem ninguém na trajetória cristã que não tenha pessoas para as quais olhe, que não possa investir nas vidas delas, porque ainda estão no início de uma trajetória. Vocês profissionais que já estão com uma carreira consolidada, levando a sério o seu cristianismo no ambiente de trabalho, se aproximem desses jovens profissionais, que muitas vezes têm crescido num ambiente cético, de que se é possível levar Deus a sério no mundo selvagem como o nosso, que mente, que é desonesto, que faz todo tipo de falcatrua nos negócios. E Deus já te deu a oportunidade de construir uma carreira pautada na palavra de Deus. Se aproxime desses jovens, caminhe com eles, compartilhe das suas lutas, das suas dificuldades. Isso é instruir, isso é aconselhar, isso é edificar. Vocês jovens adolescentes, vocês devem ter um mundo de crianças aqui, juniores. Cheguem perto deles, acompanhem-os, se envolva no ensino deles. Deus tem nos dado uma experiência, uma oportunidade muito legal como igreja, ali em Atibaia. Eu e a minha esposa, nós somos os líderes dos juniores. Esse é o meu ministério de paixão na igreja. É o meu tempus fugit. É a hora que eu esqueço que eu sou reitor, é a hora que eu esqueço que eu sou pastor e vou me envolver com a molecada. Molecada! 9 a 12 anos de idade. Essa terça-feira eles vão fazer um piquenique lá em casa, antes da nossa reunião. No fim da tarde, a gente está criando relacionamento juntos, vivendo juntos. E parte da estratégia do nosso ministério é trazer os adolescentes para se envolverem com os juniores. Discipulamos adolescentes ministerialmente, fazendo servir no ministério com uma faixa etária menor. Tem sido sensacional. Temos ali 6, 7 adolescentes da igreja, auxiliando na liderança de grupos pequenos. Não, mas são adolescentes, tudo desmiolado. É verdade, mas vamos acompanhar os caras. Entendeu? Vamos investir neles. Vamos trazê-los perto de nós. Os adolescentes aí, me desculpem, tá? Só os meus lá são desmiolados, vocês aqui não. Entendeu, gente? Vamos discipular essa turma, vamos investir nela, enquanto eles estão investindo em outros. Sabe por quê? O elder não é eterno. Vocês líderes não são eternos. Nós temos que aproximar essas gerações de tal forma que instruamos, aconselhemos, edifiquemos outros que estão vindo atrás de nós. Mas não existe ninguém também que não tenha alguém que possa olhar, que já caminhou muito mais na vida cristã e que possa te instruir. Não caminhe sozinho. A maior bobagem que você pode fazer da sua vida é tentar lutar contra os seus pecados sozinhos. Deus nos deu um corpo que pela palavra de Deus e a sabedoria de Cristo é capaz de instruir um ao outro. Peça ajuda. Vocês, jovens casais, procurem um casal mais velho. Se relacionem com eles. De vez em quando saiam para comer juntos, pedindo para eles contarem as histórias deles. Talvez essa seja uma das coisas mais legais. Quais foram as dificuldades de vocês nessa área? Se vocês pudessem aconselhar um jovem casal, o que vocês falariam? É isso, pessoal. Não é só aconselhar e instruir a hora que a casa caiu, não. Porque para juntar caco dá mais difícil do que edificá-la sustentavelmente do início. Procurem ajuda, vão atrás. Peçam para te discipularem.
A gente acha que discipulado é só coisa de novo convertido, né? Não. A gente está no discipulado com Jesus até o fim da vida. Talvez tenhamos que identificar quais sejam áreas de maior necessidade em que Deus pode usar pessoas na igreja para nos acompanharem. Instruí-vos, aconselhai-vos. E para finalizar, não há ninguém que não tenha pessoas ao seu lado no mesmo momento de vida cristã. Na mesma trajetória. Para mim, uma das coisas que mais legitima ou justifica ministério com faixas etárias na igreja seja o seguinte: pelo fato de estarmos no mesmo momento de vida, lidando com as mesmas tensões e desafios, nada mais justo e válido do que nos reunirmos para caminharmos um com o outro, para superarmos ou lidarmos com essa fase. É por isso que nós nos reunimos, pessoal. Como jovens, como adolescentes, vocês como mulheres ou como homens, seja lá o que for, nos reunimos por causa disso. Porque estamos na mesma faixa etária, no mesmo momento. Claro, cada um tem sua peculiaridade, cada um tem seu desafio particular, mas existem muitos outros que são comuns a nós. Vamos viver juntos esse negócio. Auxiliando um ao outro, carregando um a farda do outro. O fardo, não a farda. Entendeu? Essa é a ideia do instruí-vos, do aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Lembrando que toda a sabedoria aqui é a palavra de Cristo e não a sua própria sabedoria. A sua experiência e a minha só tem valor quando refletindo a verdade da palavra de Deus. Nunca o oposto. A nossa experiência ela é importante enquanto testemunhando de que é possível colocar isso em prática. Lembra do evangelho visível do capítulo 1? Os colossenses testemunhavam isso. Que a vida deles demonstrava perfeitamente o evangelho. Por isso, com toda essa sabedoria, eles poderiam instruir tantas outras pessoas. Queridos, isso é a igreja. Por isso que Deus nos juntou num corpo. Para servirmos de suporte, para nos perdoarmos, para nos instruirmos, para nos aconselharmos mutuamente. E aí eu encerro dizendo, isso só é possível por causa de Cristo Jesus. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo corpo, pela igreja. E se você está afastado do corpo, se você tem sido indiferente, omisso, peça perdão, isso é pecado. Isso é pecado. Igreja não é opcional, não. Congregar nessa igreja é opcional, mas pertencer a uma igreja não é. Para que Deus te dê essa consciência de viver igreja, de tal forma que ela, como agente de Deus na história, cause um profundo impacto, seja aqui no bairro, em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, em tantos outros lugares. Deus, obrigado por Jesus, pela salvação que temos nele, a certeza da obra graciosa dele ali na cruz do Calvário, e a possibilidade de, então, por causa dessa salvação, pertencermos ao corpo dele, à igreja. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos deu irmãos em Cristo. O Senhor nos deu pessoas com as quais possamos caminhar essa vida cristã. Deus, coloque pessoas sábias no nosso caminho. Coloque pessoas a quem possamos auxiliar, instruir e aconselhar. Deus, eu peço que se existem relacionamentos quebrados aqui, falta de perdão, falta de amor, que o Senhor constranja essas pessoas, para que estejam dispostas a resolver tudo isso e assim promover a comunhão, a unidade do corpo de Cristo. Deus, nos ajude a ser suporte uns para os outros, a investirmos de nossas próprias vidas pela Tua palavra nesses nossos irmãos. Muito obrigado, Deus, pela igreja aqui, por essa conferência, por aquilo que foi cantado, falado, orado, que tudo isso redunde em glórias ao Senhor e edificação do Teu povo, pois é em Cristo que nós oramos. Amém.